Deputado, agora voltando aqui no direcionamento do governo, né? O senhor falou recentemente que Bolsonaro estava ali se enredando numa trama porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava articulando uma espécie de golpe para sacá-lo da presidência. Com base no que o senhor fez essa afirmação e se o senhor entende que esse movimento agora se dissipou? Não, esse movimento está vivo. No dia 20 de abril desse mês, aquela entrevista do Fernando Henrique foi o start para a tentativa de golpe. O Fernando Henrique é experiente em promover impeachment e derrubar presidentes. Como ele liderou o impeachment contra o Collor, e eu fui parte daquela CPI, eu fiquei ao lado do Collor naquela CPI, o articulador maior da CPI contra o Collor, ao lado do Itamar, com o Mário Covas, foi o Fernando Henrique. E depois ele foi chanceler, ministro de Relações Exteriores no governo do Itamar Franco, foi ministro da Economia e foi o pai do Real, que permitiu a ele se eleger presidente da República. Na entrevista que ele deu ao jornal Estadão, dia 20 de abril, às páginas 6, eu guardei o jornal, ele fala que o Bolsonaro não tinha mais condições de governo, que ele não governava. Quem governava o Brasil era um governo entre os ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que nós vivíamos já no Brasil um parlamentarismo branco, governo compartilhado. A expressão do Fernando Henrique na entrevista que deu ao jornal Estadão. E que, como o Bolsonaro não governava mais, e nós estávamos vivendo uma grave crise de saúde, que também desembocava numa crise econômico-financeira do país, pelo isolamento e o fechamento das empresas, o desemprego e o comércio, já havia duas hipóteses para o impeachment, que a terceira hipótese seria o povo na rua. Aí eu li aquilo de manhã cedo, vou para a Veja, páginas amarelas da Veja. Está lá o seu Rodrigo Maia, presidente da Câmara, num discurso articulado com o Fernando Henrique, dizendo que era o primeiro-ministro, sendo chamado na Veja de primeiro-ministro, aliás, apelido que ele fica todo pomposo quando alguém lhe chama lá na Câmara dos Deputados de primeiro-ministro, e a Veja repetiu, primeiro-ministro, e atacando violentamente o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele, o presidente da Câmara, com a responsabilidade que tem de presidente do Legislativo, dizendo que o ministro da Fazenda não é sério. O que ele queria? Uma corrida a banco? Que o dólar disparasse? Que a taxa de juros explodisse? Que a bolsa caísse? Ele conseguiu esse resultado. Ele conseguiu esse resultado na quarta-feira, quando o mercado abriu, porque terça-feira foi 21 de abril, feriado de Tiradentes. Quer dizer, foi uma baita irresponsabilidade do Rodrigo, num esquema montado pelo Fernando Henrique, que envolve Dória, Witzel, Alcolumbre, Rodrigo Maia, então, e havia uma uma leitura que o senhor faz a partir de declarações públicas dadas por esses atores políticos, é isso? E do que eu ouvi dos parlamentares com quem converso, tanto no Senado como na Câmara, da ação que eles desenvolviam. Estava sendo colocado para votar um projeto, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de número 101 do ano de 2003, do ex-deputado Benedito de Lira, que permitia a reeleição do presidente da Câmara, do deputado presidente da Câmara, na mesma legislatura, porque hoje a Constituição veda. E qual era o acerto que estava correndo em Brasília, que a gente já ouvia antes mesmo do Fernando Henrique ser aí o anunciante, o porta-voz do impeachment?
nós ouvíamos que o Rodrigo Maia estava negociando receber o pedido de impeachment, instalar a comissão, entregar a cabeça do Bolsonaro e, na contrapartida, ele receberia a votação favorável na emenda 101 de 2003 para continuar presidindo a Câmara por mais 2 anos. Isso foi conversa desse mês de abril e foi conversa do final de março dentro da Câmara dos Deputados. Lendo a matéria do Fernando Henrique, que startou e despertou em mim essa leitura, e lendo a entrevista do Rodrigo Maia, as páginas amarelas da Veja, eu falei, começou o golpe. E eu dei aquela entrevista que foi vista por 4 milhões de pessoas, e esse processo foi abortado, porque a terceira perna para o impeachment, que o Fernando Henrique elencou, que seria apoio do povo, ele não conseguiu. O povo foi para a rua, diferentemente do que ele esperava, para apoiar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, com toda a pancadaria que vem levando, o espancamento diário, da velha imprensa, TV Globo, Estadão, Folha, Jornal Globo, todo dia você liga as rádios, espancamento, liga o jornal na hora do almoço, espancamento, Jornal Nacional, parece um obituário. Morreu mais um em São Paulo. O prefeito Mário Covas, o Rodrigo Covas, manda abrir mais 10 sepulturas. Um negócio assim, para colocar a população em pânico, num sentimento de pavor. É o que eu tenho assistido. E Paulo Bolsonaro, e com tudo isso, ele tem 35% de apoio inarredável. Deputado, mas nós caminhamos para 6 mil mortos na pandemia. A pandemia é real, os números estão aí. Sim, e aí os governadores, o que estão fazendo? E os prefeitos? O dever é deles, o Supremo disse que o dever é deles. O que está fazendo o senhor prefeito? O prefeito de São Paulo, por exemplo, Bruno Covas, governar é abrir sepultura? Eu só vejo ele fazer marketing de sepultura. O que está fazendo o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de Porto Alegre, os outros prefeitos do Brasil, os governadores? A obrigação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é deles. A ação de saúde é deles. Compete ao governo federal botar dinheiro. E o governo federal está botando dinheiro. Mas a ação é dos governadores e a ação é do prefeito. Alô, prefeito? Alô, governador? Já temos 6 mil mortos de coronavírus. Reajam, tomem vergonha na cara e vão trabalhar em favor da saúde do povo. Todo mundo está se aproveitando do vírus, da pandemia, para estender ao máximo possível o estado de calamidade pública que todo mundo compra sem licitação. E você já vê na imprensa que um governador compra por 100, outro por 150, outro por 300, um prefeito por 400. Isso vai resultar num grande escândalo depois que passar o pico do coronavírus. E vocês vão ver que esse dinheiro da saúde está sendo usado em caixa 2 para as eleições, infelizmente. E o Bolsonaro vai para o braço do povo, porque o ministro Marco Aurélio Mello, com apoio do plenário do Supremo Tribunal Federal, manietou o presidente Bolsonaro, disse que o papel dele nessa crise de saúde que o Brasil atravessa é meramente botar dinheiro nos estados e nos municípios. Que toda a política de saúde dos prefeitos e dos governadores, as políticas de isolamento, se vão aproveitar medicamentos cloroquina, AZT, isso é problema dos governadores e dos prefeitos, que ao presidente Bolsonaro compete apenas botar dinheiro. Então não é um problema que ele vai viver no final. Quem vai ter que enfrentar isso daqui a mais um pouco são os governadores e os prefeitos nos seus municípios.